Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Sempre começo o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muito respeito, recebe o nosso sinal. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado o Clóvis França, ele que é tenente da reserva do Corpo de Bombeiros, policial da reserva, e diretor da Escola Técnica Resgate, do Grupo Resgate da Vida, uma escola de capacitação e treinamento aqui no nosso município. Então nós vamos falar sobre capacitação hoje e é sobre isso que vai rolar o Papo na Polo. Inicialmente, queria agradecer ao França por ter aceito o nosso convite, para mim é um prazer recebê-lo, mais uma pessoa aqui da nossa cidade que trabalha aqui, que tem seus investimentos e acredita no nosso município. Então, França, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a comunidade cubatense. É sempre bom estar próximo a um local onde a gente tem pessoas que fazem a vida de Cubatão crescer. Eu recebi o convite, fiquei elogiado, fiquei muito contente com o convite e estou à disposição da comunidade. Certo. França, um pouquinho, a tua escola é uma escola de treinamento, fica ali no Casqueiro, no Jardim Casqueiro, na Rua Espanha, né, uns prédios grandes lá. 530, a gente vai ver se a gente mostra uma foto lá para o pessoal se identificar. E aquela escola, aliás, que muita gente, quem tem interesse, vai, faz e se procura. Mas o que o teu grupo faz essencialmente? A gente sabe que é capacitação, mas o que em síntese você capacita lá? Eu, quando estava no Bombeiro, as empresas perguntavam sempre para mim, poxa, precisaríamos ter dentro de Cubatão uma escola que fizesse a capacitação de alguns profissionais das empresas e aí por diante. Veio a minha aposentadoria e minha esposa, que é enfermeira, a Simone, ela pegou e falou, vamos fazer, então, de repente, começar uma pequena célula. E é o que aconteceu. Hoje, graças a Deus, o Grupo Resgate da Vida, ele dá atendimento a mais ou menos 38 a 45 empresas dentro de Cubatão. E também atendendo a comunidade cubatense, que é o nosso princípio, fazendo com que eles consigam crescer e já alavancar para dentro da empresa. Quanto tempo tem tua escola? A Escola Resgate da Vida atualmente ela tem 7 anos, que é uma escola técnica de ensino. E a partir do ano passado nós passamos a fazer os chamados cursos livres de capacitação. Bem, é legal, e eu sempre encontro França na rua, a gente conversa, né, sobre a atividade dele, e eu vejo que é exatamente ele sempre diz isso, Marcelo, temos que capacitar a nossa comunidade, preciso trabalhar para a nossa comunidade. Agora, eu já recebi aqui diretores de empresa, secretários municipais, que sempre digam o seguinte, olha, quando tem essas grandes obras, o pessoal sempre vai buscar fora, porque Cubatão não está capacitado. Mas eu falo, gente, mas isso é infinito, nunca se capacita. Aí eu sempre pergunto para eles assim, nós não estamos errando no que capacitar? Na função de capacitar? Porque é assim, o que me parece, França, sempre que tinha uma obra grande, o pessoal precisava de caldeireiro, não sei o que lá, engenheiro, mas eu vi aqui no seu portfólio várias outras modalidades de capacitação que eu nunca vi ninguém falando, né? Eu percebi, para que nós possamos fazer um estudo e saber o que a comunidade precisa, o que as empresas precisam, nós fizemos algumas análises dentro das empresas, conversamos com alguns gerentes, com algumas pessoas de RH e elas nos passaram as informações ao qual nós precisávamos. Que era o quê? Elas precisavam treinar pessoas para trabalhar em altura, confinado, como você falou, soldadores, com o pessoal de caldeiraria. E essa malha, ela é um custo caro. Mas a forma como nós fazemos, nós convidamos as empresas, faz com que aquele custo, que é um custo alto de um treinamento, uma sala de aula, um ventilador, um ar-condicionado, a estrutura em si, se torne barata. Porque você divide, juntamente com várias empresas, essa massa, certo, se tornando mais em conta. E facilitando com que todo munícipe, ele também vá lá na escola e fale, poxa, eu preciso de um curso. Ele custa um valor, mas ele pode passar a custar um valor menor. Esse é o objetivo. Certo. O legal dessa história, toda essa percepção do mercado de trabalho. Isso eu fico, assim, eu chego, não vou dizer me irritar, né, não é isso, mas parece que sempre faltava um capacitar a caldeireira, que não existia outra função. E isso sempre acontece nos momentos de boom de investimento, quando você vai construir o viaduto, vai construir a Imigrantes, vai construir, ampliar a Cozipa, vai ampliar a refinaria, né?
E eu falei assim, e esse pessoal que no passado já foi capacitado não consegue estar de volta no mercado? Ou por exemplo, as exigências de segurança vêm aumentando cada dia também. Isso tem feito com que as pessoas sejam obrigadas a se capacitar novamente? Eu sou técnico de segurança há 29 anos, né? E antigamente as pessoas elas tinham uma visão da segurança. Hoje em dia essa visão de segurança mudou. E se você pensar em fazer um treinamento, fazer um curso antecipadamente à chegada desse bull, que é a questão da Vale hoje, da própria refinaria que está aí em pique total, nós conseguimos, já na hora que aparecer essas vagas, nós conseguimos já se graduar elas. É essa visão que nós devemos repassar na nossa comunidade. Antecipadamente, a um custo barato, a um custo baixo, elas buscarem treinamentos para quando chegar esse pool, eles já estarem capacitados. O problema é que nossa comunidade, de repente, falta com que eles busquem o treinamento antecipado. Eles só buscam, como todo brasileiro, infelizmente, busca só quando está às suas mãos. Isso faz com que o pessoal de fora, de Minas, Belo Horizonte, que estão aí, que graças a Deus o mercado está mudando, o cubatense está entendendo isso, eles estão novamente assumindo essas vagas que mineiros e o pessoal de fora estavam pegando. Nós estamos tendo uma mudança hoje no mercado. Ainda bem, e essa percepção é muito legal. Sabe que o que eu noto? Que é o seguinte, não vou dizer que isso é culpa da escola ou do mercado, mas muitas vezes quando a gente tem um polo industrial, as pessoas apontam para algumas profissões e esquecem de outras, que na realidade são a porta de entrada no mercado de trabalho. E eu acho que talvez aí esteja um erro, eu não sei, é uma percepção minha, não sei se você encara da mesma maneira. O cara quer ser técnico, engenheiro ou alguma coisa, já teve essa percepção ou não? Você vê, atualmente eu faço engenharia de produção, estou no último ano. E eu estou fazendo com o objetivo de eu perceber lá na frente uma necessidade de eu ser utilizado para isso. Então, o que eu quero colocar para todo o povo cubatense é que ele não pode parar de sonhar. Nós temos que ter a percepção de buscar horizontes. Mas para que eu busque esse horizonte, eu preciso pensar na família, em mim, principalmente, para que eu possa galgar isso. Esse é o ponto. Se nós pensarmos em nós, Marcelo, nós conseguimos sucesso. Nós precisamos fazer isso. Pensar em nós. Certo. Entendendo que o município precisa de nós, mas principalmente nós pensamos, preciso melhorar. Se todos pensassem isso, seria bom, né? Vamos conversar sobre isso no próximo intervalo, a gente vai continuar falando sobre isso, que é bem interessante. Eu acho que é um conselho para você que muitas vezes está buscando um lugar aí junto ao sol, né? Então não sai daí não, que eu volto já já conversando com o França aqui, com ótimas dicas e uma oportunidade para você. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso convidado da semana é o França, ele que comanda, é o diretor lá da Escola Resgate, Escola Técnica Grupo Resgate da Vida. E a Simone também, né? Ela não veio aqui, mas também comanda junto com você a escola, né? Graças a Deus eu tenho ela ao meu lado. Olha, a gente conversava aqui no primeiro bloco sobre a necessidade da gente se capacitar. Eu trouxe aqui no programa passado, você que acompanha o Papo na Polo, viu que eu trouxe o pessoal da Unopar aqui, tá? E o que me chamou a atenção, o que ela disse sobre aquelas de educação à distância, foi alguma coisa que você disse também em comum, que é hoje a necessidade que as pessoas têm de se capacitar sem ter aquela visão de assim, eu preciso fazer uma faculdade. E às vezes você tem que se capacitar para o mercado de trabalho antes de fazer uma faculdade ou fazer uma faculdade no caminho da capacitação. E aí você disse uma coisa muito importante no bloco anterior, que é a pessoa entender que ela precisa estar pronta para o mercado. E outra coisa, o que eu acho interessante, viu gente, é que a Escola do França é uma escola, apesar de ser uma escola privada, ela trabalha no mesmo nível do Senai, por exemplo, não é isso, França? Sim, ou seja, eu fui 10 anos professor do Senai, né? Santos, graças a Deus, uma ótima instituição, busquei muitos frutos dentro da instituição, tenho muitos amigos, mas a gente precisa pensar à frente. E
pensar à frente é você buscar aonde existiam as falhas que eles assim o fizeram e que eu poderia melhorar. Então, aconteceu de eu trazer um grupo de professores, docentes para a escola, nós fizemos uma análise e chegamos a esse consenso. Mas o principal que você falou, Marcelo, quando eu fiz direito, eu fiz por necessidade, né? O pessoal falou, França, você vai ter alguns anos para você ter sua graduação, para você ter uma promoção. E eu não tinha. E eu fui passado para trás porque eu não tinha. Então, o pensamento nosso é antecipar-se para conseguir aquele objetivo. E eu acho que esse seria a coisa ideal para todo munícipe, pensar antes do que a gente pensar depois. Você comentou da Unipar, né? Isso. Eu fui lá verificar os cursos bons, cursos à distância. O Cubatão precisava disso mesmo, precisava de uma entidade que viesse para cá para fortalecer os laços, porque nós saímos daqui, tipo, eu saio daqui, vou para Praia Grande fazer uma faculdade que eu poderia fazer aqui, mas agora já está no final, eu vou deixar para outros fazerem. O legal disso tudo é o seguinte, você nunca é tarde para você se capacitar e para você estar no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande recado que a gente tem. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre, muitas vezes, quando a gente fala em capacitação, as pessoas enxergam só a condição industrial, mas acho que na área de serviço mesmo, eu vou falar isso porque recentemente a gente teve um acidente em Santos com uma pessoa que estava limpando o prédio lá, né, pendurado daquele jeito, e acabou tendo um acidente e falecendo. As empresas procuram sua empresa para capacitar os funcionários para isso, porque é uma necessidade atual, cada vez mais prédios, não só por causa disso, mas por causa do ramo de atividade que eu acho que a pessoa também vê aí um mercado de trabalho. Eu vi aqui que você tem curso para meio de altura? Sim. E uma das coisas que no meu último ano praticamente, eu dei aula para 7.000 pessoas da comunidade, no último ano. E também as várias entidades, sindicatos de limpeza, sindicatos de trabalhadores, autônomos, eles pediam, o pessoal de prédios, síndicos, pediam para que eu fosse fazer palestras a eles. E meu comandante, graças a Deus tinha um bom comandante, ele aceitava os convites e mandava de forma gratuita para essas entidades, para que a gente pudesse melhorar o conceito delas. E eu encontrava várias pessoas, e muitas delas falavam, poxa, eu sou uma pessoa simples, que eu sou uma empregada que precisa limpar os vidros de fora. Porém, esses vidros de fora, eles são fora. E eu preciso limpar, porque o meu patrão pede. Eu falei, muito bom, legal, mas dentro da normalização, o seu patrão teria que te dar um equipamento de proteção, condições constantes na NR6. E foi um simples treinamento, coisa de meia hora mesmo. Esse pessoal do sindicato falou, não, agora quando chegar lá eu vou falar, poxa, você precisa me dar um cinto de segurança. Um cinto de segurança com CA que tenha lá uma condição, me precisa colocar uma corda, você precisa estabelecer uma regra para me trabalhar. Os condomínios têm que ter isso ou não? O correto seria todo mundo respeitar o que diz a NR6. O que a NR6 fala? Porque é difícil, que é função, né, do empregado executar e exercer o quê? Usar o equipamento. Mas também, principal, é função do empregador dar o equipamento adequado conforme o uso. A NR6 está bem dizendo isso. Agora, nos casos que nem você falou hoje, e é difícil, é difícil você ver, supor que alguém que contrata um empregado tem um equipamento desse em casa. Precisa ter. De repente, a falta de conhecimento, né? E às vezes o condomínio, pode ter e exceder também, não é isso ou não? O condomínio, muitas vezes, ele não conhece isso. Então, a chamada alegação de ignorância acontece aí. Então, seria legal nós conscientizarmos o pessoal dos condôminos, os funcionários, para nós termos uma massa trabalhando em segurança. Redução de acidente é uma coisa importante. Não só lá nos prédios de Santos, mas Cubatão, né? Nós temos várias pessoas que estão em casa agora, nesse exato momento, fazendo frituras, que as crianças estão ao redor, que nós podemos trabalhar essa questão de afastar, proteger, preservar, evitar um gasto futuro, que é um hospital, um remédio. Tem pessoas que não têm dinheiro, né? Tivemos um acidente em Santos, daquela moça que foi decapitada a perna, que o trem passou e deixou enlonado, né? Eu acabei agora há pouco de conversar com um rapaz que salvou ela. A senhora ela está no Hospital Santa Casa, com a perna decepada, precisando de medicamentos, aceitações. Por quê? Mas você poderia orientar, não fique na linha férrea, não fique próximo ao fogão. São orientações, lembretes.
que nós podemos fazer o tempo todo, que é uma coisa legal. Como é que a gente pode fazer isso em casa? Assim, que acidente doméstico é uma coisa realmente muito complicada, até hoje em dia, e você chegar na casa das pessoas com essa informação é uma coisa difícil. E é uma percepção muito clara para você que principalmente foi bombeiro, deve ter acompanhado alguns casos e deve ter tido essa sensibilidade, né? Eu acho que, além de ser bombeiro, eu sou um cidadão. E como cidadão, eu entendo que a gente precisa ter alguns cuidados. Eu tenho em casa lá, tenho o Caio, tenho a Samanta, são crianças que são difíceis de cuidar, porque elas estão na fase de idade. Então elas mexem lá, mexem cá, então é importante nós trabalharmos para que eles possam ter um futuro melhor, com segurança. Certo. E eu estou à disposição de nós fazermos alguns trabalhos com as comunidades. A minha escola está aberta para isso, Marcelo. Tá, a gente tem mais um bloco ainda, a gente vai pedir para você deixar o telefone de contato, para de repente alguma escola quer convidar você para te dar alguma palestra, orientar, até em escola de criança mesmo, que é bem bacana. Agora, eu tenho um curso que me chama a atenção, que é o espaço confinado. A gente vê, assim, a pessoa treina, fica preso em elevador, ou é aquela questão do fogo, que a pessoa tem que aprender a ter paciência na hora do fogo? Porque isso acontece também com o acidente doméstico. Você acredita, se eu estou falando do espaço confinado, que as caixas d'água são os que causam os maiores acidentes? Não. Existem pessoas que não procuram uma empresa especializada, então fazem sua limpeza naturalmente. Né? Eu, infelizmente, por eu não ter essa condição em casa, porque eu achar que dá para mim fazer, eu faço. Mas eu aprendi alguma coisa com isso. E o que a gente deve perceber? A limpeza da caixa d'água, se a pessoa entra, esvazia a caixa d'água, não é um espaço confinado, dá para você ficar lá dentro. Mas a partir do momento que você vai jogar aquelas pedrinhas do cloro, ou vai pegar o cloro e vai esfregar, você tem a percepção que aquilo realmente é um risco, uma consequência. Então, o espaço confinado, ele existe a partir do momento que você joga aquele produto que vai alterar a água. É coisa simples que todo mundo em casa fala, poxa, caixa intoxica d'água. Isso? Com certeza, porque o cloro em contato com a água gera uma emanação e faz uma toxicidade. Vários são os acidentes. Certo. Em Santos, eu cuido de 23 limpadoras de caixas d'água. Aqui em Cubatão, 2. Então, nós temos muitos acidentes. Que não precisa ir para a empresa, mas você mesmo em casa, quer limpar uma caixa d'água, opa, o que você deve fazer? Importante, uma dica de segurança. Pegue, esvazia a caixa d'água, depois escoa essa água, aí você pega uma luva de proteção, pega aquela aguinha mesmo da caixa d'água e faz a limpeza ao redor dessa caixa d'água. E aí sim, quando ela estiver devidamente limpa, aí você pega aquelas pedrinhas hoje e fora da caixa d'água, a uma distância segura, coloque umas 2, 3, uma caixa de 500 mil litros e feche ela. Ela em contato com a água vai começar a fazer o trabalho dela. Não precisa mais você jogar cloro dentro. Então, isso é uma dica muito boa que eu aprendi. Aquelas pedrinhas de cloro, 2, 3, de 500 a 1000 litros, suficiente. Ah, mas tem que contratar. Você não tem dinheiro? Você tem que fazer isso. Esvaziou, com a própria água deu uma limpada, colocou as pedrinhas. Importante, porque nossa água aqui em Cubatão sofre uma certa degradação devido às faltas de águas que acontecem e nós temos que nos preocupar. Muita gente em Cubatão toma água da torneira. Gente, é uma dica importante e ele vai dar outras dicas depois do intervalo. Não sai daí não, eu volto já, viu? Assista a TV Polo, canal 11 da NET, a TV da cidadania. Gente, estamos no terceiro bloco no Papo na Polo. Olha, assunto bem importante dessa semana aqui. Eu estou com o França, que é diretor técnico da Escola Resgate da Vida, dando algumas dicas de segurança e de capacitação para a gente. França dirige a escola que fica ali na Rua Espanha, no Jardim Casqueiro. E a gente fala um pouco dos cursos que tem lá. E é bacana o que a gente está falando é o seguinte: são oportunidades que muitas vezes você tem de se capacitar e enxergar oportunidades de trabalho onde muita gente não enxerga. E isso o França está trazendo para nós aqui hoje. Eu vou passar uma rápida lista aqui dos cursos que tem lá, né? Que às vezes as pessoas nem sabem que tem. Técnico de segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem. Bom, aí olha que legal: primeiros socorros, bombeiro civil, atendimento pré-hospitalar, emergência e salvamento, requisito de atividade crítica, trabalho em altura, veículo
autos motores de direção preventiva, é legal isso também. Bloqueio de sinalização, movimentação de carga, espaço confinado, proteção de máquinas, estabilização, de taludes. Isso, taludes. Produtos químicos perigosos e trabalho com eletricidade. Então, alguns cursos, já falei com o França, é credenciado lá pela Delegacia de Ensino. Pela Delegacia de Ensino e custo baixo. Isso não é propaganda. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que a escola que tem lá, ela já trabalha com essa questão de você querer capacitar a comunidade, dar uma oportunidade. E aí, você tem aqui na nossa comunidade essa condição. Às vezes a pessoa vai para longe, inventa um curso longe. E esse de bombeiro civil mesmo, eu estava um dia desses, por exemplo, andando em alguns shoppings, em Cubatão vai abrir algumas coisas agora, tem que ter bombeiro civil, não tem? A NBR 14608. Tá. Antigamente, vários bombeiros civis que estavam por aí estavam desgarrados. Várias instituições estavam efetuando esses treinamentos, porém sem uma chamada eficácia. A partir do ano passado, o Bombeiro do Estado de São Paulo instituiu o chamado Anexo B. O que é o Anexo B? Existe a Instrução Técnica 17 para a Brigada de Incêndio das empresas. E existe também o Anexo B, que é para os bombeiros civis. Então, eles terão que fazer uma carga de 210, 220 horas de treinamento e depois passar por uma aferição dentro do próprio Bombeiro do Estado de São Paulo. Então, ele é importante, ele passa por um treinamento e ele vai receber o nível de capacitação final dentro de uma instituição da Polícia Militar, que é o Bombeiro do Estado de São Paulo. Tá, França, deixa eu aproveitar esse bloco para dizer o seguinte, na sua percepção lá, o que você acha que está sendo importante e que o mercado está demandando agora, que as pessoas têm procurado? O que acontece é que todas as empresas, pelo decreto, elas têm que agora ter bombeiros civis. Tá. Elas têm que ter. Lógico, elas vão se adequando aos poucos, porque a lei chegou e elas não estavam preparadas. Então, eu digo sempre que é importante, pessoal, se você quer ser um bombeiro civil e quer agregar valores e entender que você tem agora uma chamada profissão legalizada, é o momento certo. Formamos agora, final de semana agora, 10 bombeiros civis. Estamos formando, reciclando 28 bombeiros civis da Vale, porque tem uma empresa dentro da Vale lá que ela vai participar da parada. Então ela está com 28 bombeiros sendo treinados. Começamos segunda-feira e eles estão fazendo um treinamento de reciclagem de 40 horas. Ou seja, é emprego garantido, que está faltando aqui na cidade, mas a pessoa precisa ter essa percepção. Eu me antecipar, porque quando o mercado pedir... Tô pronto. Tô pronto, tá. Né? Os 10 bombeiros que estavam lá, 7 já estão empregados. E hoje eu levei currículo de mais 2, porque é legal você formar aquele profissional, sentir que ele está seguro e você se sentir seguro de encaminhar ele. Então, como eu estou ligado às empresas, eu também procuro encaminhar esse profissional. É importante, ele precisa ter um entendimento. Se ele render... ele vai ter o local para ele produzir, mas ele precisa render. Certo. Então, ele precisa se antecipar. O legal disso tudo que eu falei, bombeiro civil aqui sem querer, e na realidade é o que está na moda, vamos dizer. Na realidade, está na moda, está faltando. Está faltando profissional na área, e tanto mulher quanto homem, né? Um dia desse... Os valores de salários de R$ 1.700 a R$ 2.500, aqui na Baixada, em São Paulo, R$ 4 a R$ 5.000. Mulher e homem, tanto faz. Os dois são iguais hoje, né, perante a lei, né? É muito legal você ter... Eu tive 4 mulheres guerreiras, pessoas determinadas. Honestamente, elas estão cada dia mais encontrando espaço. Eu estou contente com isso, porque a gente não deve ser desigual. A gente deve ser igual, né? A igualdade, né? Homens e mulheres iguais, não é isso? Exatamente. Gente, olha, o França já falou que ele pode ir em escola, ou a tua empresa, se precisar, que ele pode ir oferecer curso, palestra, faz um contato lá. Eu vou deixar o telefone para vocês agora, o 33719939, 3012-8212, e aí conversa com ele, o Grupo Resgate da Vida, @hotmail, tá aqui o e-mail. Vou deixar com o Francisco depois, ver se ele põe uma imagem, fazer uma visita lá. Eu queria mesmo que ele viesse aqui, e um dia a gente vai ter um outro papo sobre essa questão do acidente doméstico, que é uma coisa que a gente pode conversar bastante. Ótimo. E acho que a gente pode ajudar a comunidade com isso. Trazer boneca, porque existem pessoas que têm hoje a faixa etária da comunidade de Cubatão, 35%, segundo a estatística, são pessoas idosas. E nós temos a parada cardiorrespiratória, o engasgo, a epilepsia, o desmaio. Então, isso dá... Primeiros socorros. Não, é um acidente do lar, coisas corriqueiras, uma queda, né? Você vê que lá no próprio Casqueiro, nós tivemos uma moça na Avenida Brasil
que caiu na própria Avenida Brasil ali, caiu próximo ao banco e o pessoal, sem entender o que fazer, levantou ela. Só que o levantar dela gerou uma complicação, porque você tem que deixar a pessoa. Então, uma dica de segurança, se a pessoa caiu no chão, deixa ela lá, conversa com ela, procura chamar um 93 bombeiro ou um 92 do SAMU, nós estamos bem aparelhados em Cubatão em questão de ambulâncias, e conversa, procura acalmar essa pessoa, tanto em casa como também na rua. Importante essa dica, deixa ela lá. Aí depois o pessoal, os profissionais, virão e darão a assistência possível. Mas, lembre-se, como o Marcelo falou, fica o convite, né, para que eu possa trazer algumas experiências para vocês, para que vocês possam pegar e procurar praticar. Liguem para ele, para que ele possa me trazer novamente. Eu acho isso muito importante. Gente, olha só que legal. Tem curso de elétrica básica, tem espaço confinado, tem brigada de incêndio, tem líquidos combustíveis, tem trabalho em altura, ergonomia, que vai ensinar posicionamento. Mas a gente não tem mais tempo para falar sobre isso, não. Queria agradecer muito a presença do França, desejar sucesso. É uma pessoa que acredita no nosso município, investiu e tem muita oportunidade. Eu percebi isso nele desde a conversa. O que ele quer é formar você para que você esteja com condições de ter o seu emprego e trabalhar com segurança. É isso, nosso parabéns e sucesso lá. E cada dia mais, falando para você que está me ouvindo nesse exato momento, pense em você, acredite em você. Você é uma pessoa de sucesso. Só em você estar vendo a Polo, você já é uma pessoa de sucesso. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima edição do Papo na Polo. Tchau, tchau, gente.